Bom dia, gente, a paz do Senhor Jesus. Hoje o nosso 8º dia, né? Hoje, dia 10 de janeiro, estamos aqui firmes no nosso devocional. E hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Marcos, capítulo 8. Tá? Deus possa abençoar aí o nosso dia. Eu vou anotar aqui em Marcos capítulo 8, eu sempre coloco aqui a data no qual eu li, né? Sempre quando eu releio novamente, eu coloco a data embaixo. É uma dica aí para você não se perder, né? Eu coloco aqui no capítulo 8 a data de hoje, com o ano, né? Até mês de ano. Pra não me perder. Deus é maravilhoso, né? Vamos fazer uma oração pra gente iniciar, chamar a presença de Deus aqui e já começar o nosso devocional. Amém? Espírito Santo de Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estar aqui pregando Tua palavra, levando o Teu Evangelho. Ó Espírito Santo, eu quero te chamar para esse momento, que o Senhor venha sentar nessa mesa conosco, repartir do pão, que o Senhor venha nos alimentar, Pai, que o Senhor venha nos dar aquilo que nós tanto desejamos, a revelação da Tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha tocar em cada um que passar aqui por essa live, em cada pessoa, Pai, que tenha fome, tenha sede, venha encontrar um alimento que deseja. Que os anjos do Senhor estejam em volta dessa pessoa, cuidando durante esse dia, Pai, livrando de toda seta maligna, Pai. Repouse sobre os nossos corações, Espírito Santo. Nós te convidamos a morar dentro de nós, porque nós desejamos. Perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Obrigada por ter nos salvado, obrigado por ter nos resgatado, Pai. Muito obrigado. Que o Senhor tome conta do nosso dia. Que o Espírito Santo venha nos dizer o que nós vamos fazer durante esse dia. O que o Senhor quer que eu faça, Pai. Que seja feita a Tua vontade, o Teu querer sobre a minha vida e sobre a vida dessa pessoa aí do outro lado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, hoje tá tenso. Eu fui dormir 1h da manhã. Eu sempre acordo 4 e pouco para começar antes. Olha que tem galerinha aqui, a Kelly, Lígia, Evelyn, Liane. Amém. Vamos ler então? Marcos capítulo 8. Versículo 1. Vamos começar. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Com eles não tinham nada para comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. E os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães você tem? Jesus respondeu: 7. Aí Jesus mandou o povo sentar no chão e depois pegou 7 pães, deu graças a Deus. Então partiu e entregou aos discípulos e eles distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços do que sobraram. Pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com seus discípulos e foi para a região de
dá uma nuta. Aqui a gente vê mais uma vez, né, Jesus alimentando multidão. Já teve um episódio parecido com esse, né, dos pães e os peixinhos. E aqui o discípulo tinha 7 pães, né, e distribuíram para 4.000 pessoas. Então vocês percebem que o problema do Senhor não é a quantidade, se vai dar para a multidão. O problema do Senhor é o que você tem para oferecer. Tudo aquilo que você coloca nas mãos do Senhor, oferecendo a Ele, certamente multiplicará, né? Tudo que nós entregamos para o Senhor não tem falta. E às vezes é só algo pequeno. Deus é especialista de multiplicar as coisas pequenas, né? Por isso que o Senhor vai dizer, não despreze os pequenos começos. Então aqui, mais uma chave o Senhor nos entrega, né? Igual a gente já tinha falado sobre isso lá no começo, de Jesus alimenta a multidão. Entregue para o Senhor aquilo que você tem para oferecer, em todas as áreas da sua vida. Ele precisa desse pouquinho de fé. Ele vai dizer que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, grandes coisas nós faremos. E se você tem um sonho, nem que seja, você não tem nada para começar, mas com esse pouquinho que você tem, entregando nas mãos do Senhor, Ele pode fazer muitas coisas mesmo. Precisa confiar que o Senhor é o mais interessado em multiplicar as coisas na sua vida. Vamos continuar no 11. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele, e por isso pediram que ele fizesse um milagre, para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: por que essas pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade, nenhum milagre será feito para essas pessoas. Então Jesus foi embora, subiu o barco e voltou para o lado leste. E aqui, mais uma vez, né? Fariseus perseguindo o nosso mestre. Mas o Senhor, Ele não dá ouvidos para os fariseus, não. Ele fazia milagre para a multidão que estava sedenta, que estava faminta. Mas para os fariseus ele não dava ouvido, não. Ele não perdia tempo com essa gente, né? No 14 continua. Os discípulos haviam esquecido de levar o pão e só tinha um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti 7 pães para 4.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolheram? E eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entendem? Então aqui peraí, deixa eu só grifar aqui, tá, gente? Aqui mais uma vez, né, o Senhor vai falar sobre, às vezes os discípulos não entendiam o que
que direto eles perguntavam, né? O que isso quer dizer, meu mestre? Então, às vezes eu vejo um pouquinho que o Senhor, às vezes, tinha muita paciência com os discípulos, até é igual ele tem com a gente, né? Mesmo assim, eles tendo um pão, mesmo eles tendo visto as multiplicações que Jesus já tinha feito com o alimento, eles ficavam perguntando, né? Como que vai acontecer? Ficavam na dúvida. E nós somos assim, gente. Quantos milagres Deus fez na nossa vida? Quantas vezes Deus proveu na nossa vida? E quando vem uma dificuldade ainda, a gente duvida se Deus vai prover de novo. Não é verdade? Parece que o poder de Deus ele é limitado. Eu só faço até aqui, eu só posso fazer 2 vezes. Mas ele é poderoso. A partir do momento que a gente entender que o Senhor ele é poderoso, ele é majestoso e ele é o mais interessado em querer o nosso bem, a gente descansa nele. O problema não é Jesus, é a nossa falta de fé que impede que os milagres do Senhor aconteçam na nossa vida. Porque sem fé ninguém poderá ver a Deus, sem fé ninguém poderá agradar ao Senhor. Então a gente precisa ter fé, a gente precisa exercitar a nossa fé. E às vezes algumas situações na nossa vida vêm justamente para que a gente venha exercitar a nossa fé. Porque a gente tendo mais fé e exercitando a nossa fé, a gente vai descobrir coisas maravilhosas do reino de Deus e vamos viver coisas também grandiosas com Jesus. Nós precisamos ter fé, né? Então Jesus continuou aqui. Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão, levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvore, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele, e dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: Não volte para o povoado. Aqui o Senhor faz mais uma cura, né? Do cego. Vamos pro próximo. E depois Jesus e os seus discípulos foram para o povoado que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, eles lhe perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elia, outros que é um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos contarem isso a qualquer pessoa. Então aqui mais uma vez, né? Os discípulos confessam que o Senhor é Messias. Então, vocês podem perceber que no decorrer do nosso discipulado, do nosso devocional, na leitura de Marcos, quem confessava que Jesus era o Messias e que ele era os demônios. Os demônios reconheciam que Jesus era e o povo ainda não, né? Isso é forte porque até os demônios reconhecem a majestade de Deus e nós que somos filhos ainda não conhecemos o Deus poderoso que nós temos. Por isso que Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Nós precisamos sempre nos fazer essa pergunta: quem Jesus é? Será que você tem a convicção, a clareza de quem Jesus é para você? Porque muitas vezes a gente fica preso na história de Jesus como se fosse só uma história. Mas ele vive, ele é real, ele não mudou. A gente conta sobre Jesus como se só antigamente ele fazia esse milagre. Como se
Às vezes nós estamos igual a multidão, né? Falar que Jesus é um profeta, porque a gente vive como se fosse uma história que já passou e que Jesus não faz mais, né? Ficamos esperando a volta de Jesus e não vivemos milagres poderosos aqui na terra, por conta que a nossa mentalidade ainda não está preparada para quem Jesus é. Porque a partir do momento que você entende que Jesus está vivo e Ele continua fazendo as mesmas obras que antes, aí sim as coisas começam a mudar para nós. Mas enquanto a gente vive de Jesus da história, essas histórias aqui é para nos dar um norte, né? É para nos direcionar a algo real que aconteceu. Só que nós precisamos continuar essa história. Se fosse escrever uma Bíblia parte 2, vamos dizer assim, o Senhor iria nos inspirar para escrever, porque aqui é a própria palavra de Deus. A gente precisa acordar, a gente precisa ter a fé para enxergar o Jesus vivo, real, e ter experiências reais com Ele e entender que Ele ainda faz. Só precisa nós reconhecermos quem Ele é. No 31 vai dizer: Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: Filho do homem, o Filho do homem terá que sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Ele dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como ser humano. Você está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e acompanhe. Pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá uma vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna? Pois não há nada que poderá pagar por ter de volta essa vida. Portanto, nesta época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Aqui é forte, né, gente? Aí a gente encerra com essa mensagem. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Se alguém quer ser seguidor de Jesus, mas que põe seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida eterna. Mas aquele que esquece de si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, certamente esse terá a vida eterna. Gente, essa palavra é forte. Se alguém quer ser seguidor de Jesus, que esqueça seus próprios interesses. Quantos dizem amar a Jesus, mas ainda vive seus desejos carnais, ainda vive de forma com que ele quer, não se arrependeram dos pecados. É igual a gente estava lendo ontem, né? As pessoas que que diz que é cristão com os lábios, mas o coração está longe de Jesus. Existem pessoas que diz que ama ao Senhor, mas ainda vive uma vida mundana, ainda não se arrependeram,
ainda não se batizaram e ainda sim diz amar o Senhor. Se você ama o Senhor, você precisa morrer para você mesmo. Você precisa deixar os seus interesses de lado. Um exemplo. Eu digo que eu amo o Senhor Jesus, mas eu continuo indo nas festas mundanas, eu continuo bebendo, eu nunca batizei, mas mesmo assim eu falo que eu amo o Senhor. Que hipocrisia. Nunca conheceu a Jesus. Porque quando verdadeiramente você conhecer o Senhor Jesus, você vai deixar todas essas coisas. Você vai deixar todos os seus interesses carnais de lado e vai viver para Ele. Isso não é eu que eu estou dizendo. A própria palavra vai dizer que se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhe. Alguém diz ser seguidor de Jesus, mas ama viver no adultério, ama viver na fornicação. Hipocrisia, não se arrependeu, não conhece a Cristo. Nós precisamos revisar dentro de nós. Será que você verdadeiramente ama o Senhor? Será que você de fato é um seguidor de Cristo? Porque aquele que larga de viver para Ele. A partir do momento que eu escolhi andar com o Senhor Jesus, eu já não andava mais na roda mundana. Isso é, nas festas do mundo. Eu já não tinha interesse em me alimentar daquilo que o mundo me oferecia. O que o mundo te oferece? Prazeres, drogas, bebidas, prostituição. É um perigo a pessoa dizer que ama o Senhor e sentir prazer nas coisas do mundo. É complicado. Hoje em dia, eu acho que eu não sei qual que é o pior. Se foi antigamente, né? Quando Jesus veio e ele contava aqui, né, sobre a incredulidade e a maldade, porque o Senhor vai dizer, portanto, se nesta época, no tempo que Jesus estava lá percorrendo, de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim. Se naquela época a incredulidade e a maldade existiam, imagina agora. Eu vendo um pouco o comportamento de pessoas que estão ao meu redor. Tem isso, gente. E o pior é que essas pessoas ainda tá 20 anos indo na igreja, mas nunca conheceram Jesus. 20 anos batendo ponto na igreja para cumprir um protocolo, para dizer que é cristão, mas você ir na igreja não quer dizer que você é cristão. É o quanto você renunciou, é o quanto você entregou sua vida por Ele. É toda pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus tem vida transformada. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus é curada, é liberta. Isso é fato. Se você ainda está preso nas cadeias do vício, porque de fato ainda não teve aquele encontro com Jesus, porque onde Jesus toca, ali há a libertação, ali há a cura. A gente precisa rever, será que de fato eu já tive um encontro com o Senhor? Ou nós seremos igual aquele povo que vai dizer, Senhor, em seu nome nós pregamos o evangelho, em seu nome nós expulsamos demônios, e o Senhor vai dizer, eu não conheço vocês. Isso é um perigo, gente. Cuidado. Cuidado, porque senão naquele grande dia a gente pode ter grande surpresa. Repense hoje, se verdadeiramente você conhece o Senhor Jesus. Como está a sua vida? Ela mudou desde o dia que você se batizou até os dias de hoje?
Nós precisamos ver se a gente ama mais o pecado ou do que a Cristo. Pecar, a gente sempre vai pecar, né? Existem os pecados que nos acompanham, mas a gente está aqui pronto para matar ele, pronto para nos arrependermos. Mas tem pessoas que não sentem prazer no pecado, que não querem mudança de vida. Não é seguidor de Jesus, porque os verdadeiros seguidores largam os seus próprios interesses e está pronto para morrer junto com Cristo. Já não vivemos mais a nossa própria vontade. A minha vontade agora, carnal, carnal, seria dormir até mais tarde, já que é mãe de 2 filhos, dormiu tarde ontem. Mas eu não vivo mais pra mim. Se o Senhor falar, Tami, você vai acordar 3 horas da manhã, vai fazer isso, eu não vivo mais pra mim. É isso que é o ponto. Se, vamos supor que eu tivesse vício em bebida alcoólica, todo final de semana beber uma bebida, o Senhor já disse pra gente parar de bebedeira, Ele não gosta disso. Eu não vou beber porque eu amo meu Senhor. Eu conheci a verdade e eu estou liberta. Nós não vivemos mais para nós. Nós vivemos para Cristo, para fazer a vontade dEle. E nós fazemos isso com toda a alegria do nosso coração. Vou contar um testemunho rápido para a gente encerrar. Mas sobre isso, sobre deixar. Eu era uma pessoa, para você ver que o vício que eu tinha não afetava, não prejudicava ninguém. Existem vícios que prejudicam e destrói famílias. Destrói famílias e traz maldições terríveis. Mas eu tinha um vício muito grande na vaidade. Bastante mesmo. Muita maquiagem, brincos, colares, cabelo. Toda semana era uma cor. Aquele busca excessiva por estar sempre maquiada e arrumada. Quando eu paro para pensar, era escrava da vaidade. Muito escrava da vaidade, mesmo. A gente não tem noção quando a gente está vivendo. A gente não tem noção do que é saudável, do que já é idolatria. E eu tinha a vaidade como idolatria na minha vida. Isso quando eu não conhecia Jesus. Eu ouvia falar, né? A gente gostava até de postar no Facebook, Deus é bom, Deus está comigo. Eu amo Jesus. Muito igual os hipócritas, né? Com os lábios falava que amava Jesus, mas eu ouvia as músicas mundanas. Eu até conto, né, que eu era bastante fã da Demi Lovato. E aí, quando eu me converti, quando eu fui conhecendo Jesus na caminhada, e foi muito rápido, quando o Senhor começou a tirar de mim pela raiz a vaidade. Porque quando você vai começando lendo a Escritura, momentos de oração, esses pecados que nos aprisionam, esses demônios, eles vão saindo, né? Então aí a primeira coisa que eu parei foi de me maquiar. Eu lembro que eu fiquei quase 1 ano sem usar maquiagem, sem pintar meu cabelo. Eu fiquei 2 anos sem cortar meu cabelo. Isso de forma espontânea. Eu lembro que eu entreguei meu cabelo pro Senhor, fiquei 2 anos sem fazer nada. Por quê? Vai ser pra todo mundo assim? Não. Você vai ser crente, vai ter que parar de usar maquiagem, vai ter que parar de cortar o cabelo ou pintar? Não. Deus trabalha de forma individual. Eu falo que o Espírito Santo tem ele trabalha personalizado a cada pessoa. Porque às vezes o meu pecado, a minha idolatria não é a sua. Então é de forma diferente. Então comigo foi assim. Não quer dizer que vai ser com você. Porque eu não sei se você tinha a vaidade como um Deus na sua vida. Assim como tem pessoas que não pode passar um dia sequer sem colocar um álcool na boca. Ou um cigarro. Vícios são demônios, são cadeias que você fica presa ali. São algemas que Satanás te acorrenta.
Se você adulterou, é uma algema que é colocada nas suas mãos. Você fica presa ali, precisa ser confessado, precisa ser liberto. E aí, eu fiquei um tempo assim. E isso sumiu. Eu não tenho necessidade de ficar usando maquiagem, muito menos grandes brincos. Eu não uso brinco e marcas colares do jeito que eu usava, muitas pulseiras do jeito que eu usava. Cabelo todo dia uma cor, eu não... Graças a Deus, a libertação chegou pra mim. Mas eu quis morrer pra mim. Você precisa dizer um sim pro Senhor. E quanto mais você se alimenta da palavra, quanto mais você está na presença dele, mais é fácil entregar todas essas coisas. Porque as coisas com o Senhor não tem fardo. Não é pesado. É leve. E às vezes acontece de forma natural, porque quanto mais você vai conhecendo ele. Isso aí são cadeias que nos prendem, vaidade, são cadeias, os amarras de Satanás para a nossa vida. Então, quanto mais a gente vai conhecendo o Senhor Jesus, mais os nossos ídolos serão quebrados dentro de nós. Não é pecado se maquiar. Não é pecado pintar cabelo, usar joias, não é pecado. Mas a partir do momento que isso se torna um Deus na sua vida, um ídolo dentro do seu coração, como era comigo, aí sim é pecado. Tudo que se torna vício, tudo que é excesso, é um pecado. Entende? Idolatria é pecado. Então por isso que a gente precisa ver o que nós estamos fazendo. Né? Será que nós estamos vivendo para Cristo? Ou ainda vivemos para os nossos próprios interesses? Amém? Vamos orar e vamos encerrar aqui mais um dia. Que Deus possa ter ministrado no seu coração e você pensar aí um pouquinho. Se você de fato conhece Jesus, se você de fato está vivendo para Ele. Tá bom? Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Pai, porque às vezes a palavra é dura, às vezes a palavra é de confronto, mas tudo que o Senhor deseja é que nós se tornamos filhos verdadeiros, é que nós se arrependemos, é que nós sejamos libertos das mãos de Satanás. Pai, eu oro para que essa palavra, Pai, que o Espírito Santo venha convencer quem estiver ouvindo. Se essa pessoa tem um Deus dentro dela, no qual ela não consegue viver sem. Eu não sei se é do vício. Eu não sei o que é. Mas que ela venha ser convencida do que ela tem que deixar. O que está dominando ela. Será que é a bebida? Será que é a fornicação? Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha trazer a memória dessa pessoa. Para que ela venha se arrepender, para que ela venha entregar a sua vida completamente ao Senhor, te conhecer muito mais e a passar a viver, ter uma vida sem escravidão. Porque como é bom ser liberto. Como é bom ser liberto, Pai. Obrigado por me libertar das minhas vaidades, obrigado por me libertar de muitos outros pecados que eu tinha dentro de mim. Obrigada, Jesus, por me salvar, por me resgatar, por pagar um alto preço por mim e por essa pessoa. Que nós possamos aprender a aproveitar isso. Que nós possamos aprender a viver para Cristo e não para nós. Mas para a gente viver de forma leve, a gente precisa conhecer Jesus. Porque quando a gente conhece a bondade, tudo aquilo que o Senhor fez por nós e tudo aquilo que Ele é, todos os muros de idolatria caem. Todas as algemas também são destruídas. Espírito Santo, vai de encontro com essa pessoa nessa manhã. E convença ela, Pai. Espírito Santo, convença ela do pecado. Que ela venha viver a liberdade em Cristo. Que ela venha querer viver essa liberdade e experimentar
essa vontade que é tão boa, tão agradável. É tão bom estar com o Senhor, é tão bom viver para o Senhor. Porque nós sabemos que se nós temos o Senhor, de nada nós temos falta. O Senhor, Ele é nosso Pai que cuida de nós de todas as formas. Nós precisamos conhecer verdadeiramente o coração de Cristo. E aí sim vai ser um prazer deixar tudo para Ele. Deixar tudo por Ele, viver as vontades dEle na nossa vida. Será um prazer acordar às 5 horas da manhã para ouvir a sua mensagem, para orar, para te buscar. Jesus, obrigada, Pai, por essa oportunidade. Que o Senhor venha abençoar cada lar, que o Senhor venha abençoar cada pessoa. Em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um dia. Que o Senhor possa nos orientar o que nós devemos fazer no dia de hoje. E nós te convidamos, Pai, para estar conosco, Espírito Santo, nesse dia, nos direcionando, nos dando um norte. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. É verdade, Jesus tem que ser o suficiente mesmo para nós. E só quem conhece verdadeiramente, vive nessa ousadia de querer somente Jesus. Porque o Senhor vai dizer, né? Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas nesse versículo tem uma chave. Você que tem que buscar primeiro o reino de Deus, para que as outras coisas sejam acrescentadas. É você que tem que dar o primeiro passo. O Senhor não obriga ninguém a seguir Ele. O Senhor, Ele nos deu livre-arbítrio, né? Até os anjos têm vontade própria. O Senhor, Ele não escraviza ninguém. Amém? E é isso, gente. Que Deus nos abençoe. Amanhã estamos de volta às 5h10. Espero que essa palavra tenha falado do seu coração. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. E até amanhã.